Eu quero lembrar a vocês o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti, então o que é o evangelho? Foi o que eu recebi, 2 pontos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo está na Bíblia, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu depois a Pedro e apareceu aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim. Eu tive um encontro com Jesus. Isso é o evangelho. Você teve o seu encontro com Jesus, como um nascido fora do tempo. Agora, vira a página e vai para o último versículo do capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, fala ao nosso coração pela Bíblia, pelo poder do Teu Espírito, Pai, edifica, comunica a Tua palavra, Pai. Eu oro, clamo ao Senhor misericórdia, peço graça, peço, Pai, que o Senhor fale a nós. É meu clamor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada abale vocês. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão, nada será perdido. Antes de mais nada, irmão, esse verso espetacular é importantíssimo para nós. E eu quero destacar nesta manhã, e a minha pregação é em cima desse texto, falando sobre o que é mais importante na vida cristã, o que é prioridade na vida cristã. E eu quero que anote o título da mensagem, que se chama Dedicados à Obra do Senhor. Esse é o tema da minha palavra para você no dia da ceia, no dia em que nós estamos recebendo membros. É uma palavra para você, novo membro, mas é uma palavra para você, membro antigo, membro fundador. Antes de mais nada, esse verso está dizendo para nós o que é mais importante. E sabe, quando alguém diz importante, quando a gente ouve tanta baboseira por aí, quando a gente ouve tanta coisa que não importa, quando a gente se distrai com tanta coisa que não é chave, quando alguém diz algo relevante, a gente tem que prestar atenção, porque antes de mais nada, esse versículo diz para mim e para você o que é mais importante no mundo. Paulo afirma nesse verso 58 que existe uma obra do Senhor para cada um de nós, irmãos. Existe uma obra do Senhor. É claro que nesta vida de oportunidades, de variedades, existem muitas coisas boas para a gente fazer. Muita coisa legal. Nós só vamos viver esta vida. Eu já estou virando já, não é, o cabo da Boa Esperança. Esse ano eu ainda faço, eu queria que esse ano acabasse agora, mas eu
eu estou vendo que ele não está parando, o relógio continua, tic-tac, 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 e o meu e o seu. E eu já vou fazer 56 anos. Estou novo, conservado, em forma. Mas essa é a única vida que eu vou ter. Eu não tenho outra. O que passou, passou. O que eu não fiz na minha mocidade, não vou fazer nunca mais, porque eu nunca mais serei moço. O que eu não fiz enquanto eu podia fazer, não volta mais. Mas hoje ainda tem um outro dia. A noite vai chegar, hoje eu ainda posso fazer alguma coisa. Ainda, muito tempo. É a vida que eu tenho. De tantas coisas boas que existem por aí, muitas tentam me distrair da melhor coisa, do que é mais importante que Deus me chamou para fazer, a obra dele. Como um cristão, como um seguidor do Senhor, como um discípulo, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Tá legal aqui, tá legal, tá legal. Uma hora eles apagam, outra hora eles ligam, uma hora eu mereço, outra hora eu não mereço. Deve ser que falou mal, desliga, melhorou, acende. Hoje eu pego ele. O filho esperto lá, hein? Filho esperto ali. É isso aí. Mas eu vou tentar pegar de novo aqui, não é? Bom dia, tudo bem? Vocês passaram bem? Eu vou começar de novo. Sabe, irmãos, Deus confiou para mim e para você uma vida. Deu dons espirituais e deu para nós uma visão. E ele deixa bem claro, nesse texto, como que os nossos melhores esforços, os nossos melhores recursos deveriam ser usados. Ele diz, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Talvez você não entenda bem a profundidade do que Paulo está dizendo, se você não entender a primeira palavra desse verso, que é a palavra portanto. Paulo começa dizendo, portanto, meus amados irmãos. E o portanto, esta conjunção, ela busca tudo que ele falou antes. E sabe o que Paulo fala no capítulo 15? Paulo fala o seguinte, haverá ressurreição dos mortos. O capítulo 15 é o grande conteúdo da Bíblia, argumentando a respeito da ressurreição dos mortos. Sabe por que Paulo usa um capítulo inteiro para falar da ressurreição dos mortos? Porque no meio da igreja, muita gente começou a dizer que não haverá ressurreição dos mortos. E a minha pergunta para você é, haverá ou não haverá ressurreição dos mortos? Talvez automaticamente você fala assim, claro que haverá, está escrito na Bíblia. Você vê que nós lemos nos primeiros versos, o que é o Evangelho? O Evangelho é, Cristo morreu por nós, ótimo. Mas Cristo foi sepultado por nós, ótimo. Mas Cristo não ficou na sepultura. A marca do cristianismo não é uma cruz, é um túmulo vazio. O túmulo de Jesus está vazio. E ele declara lá, está escrito lá, ele não está aqui nesse túmulo. Ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, há vida após a morte. Sabe o que a maioria das pessoas na época de Paulo acreditavam depois da morte? Eles acreditavam que quando eu morresse, puf, acabou. É a teoria da chama que se apaga. Eu tenho uma chama, ela apaga, puf. Então, quando eu morro, sabe o que acontece com todos nós? Puf. Nós caímos no que se chama o nada eterno. O nada eterno. Onde nós sumimos, onde a gente perde consciência, onde não há consequência, onde não há nada, puf. Então o apóstolo Paulo, argumentando, disse assim, pois se não há ressurreição, eu sou e fui o maior trouxa. Porque ele diz assim, por causa do Senhor, por causa do que eu creio, em Éfeso eu lutei com feras, leões, eu lutei com leões. Eu me esforcei, eu tenho marcas para me manter um cristão. Mas se depois que eu morro, puf, eu sou um idiota.
Eu não devia fazer isso. Sabe o que eu devia fazer? O que todo mundo está falando para a gente fazer. Gente, aproveita a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, Madre Teresa, que ficou 70 anos na vida dela, limpando ferida de gente com lepra, é uma idiota completa. Sabe por quê? Porque tudo que ela fez, sabe o que vai gerar na vida eterna para ela? Puf. Então, sabe o que o estuprador, aquele cara que viu qualquer menina bonita, empurrou ela para um mato e violentou uma menina virgem de 13 anos, e fez isso 1, 2, 3 vezes e nunca ninguém pegou, sabe o que vai acontecer com ele quando morrer? Puf, igualzinho. Madre Teresa, apóstolo Paulo, é igualzinho um estuprador. Todos ganharam a mesma coisa, nada de presente, nada de consequências, nada de avaliação, nada de juízo. Paulo diz assim, de jeito nenhum, não vem com essa. Isso é mentira. Quando nós morremos, haverá vida eterna. Quando nós morremos, compareceremos diante de Deus. E nossa vida terá consequências. Consequências radicais. Quem fez o mal, receberá o que merece do mal que fez. Você está entendendo? O cristianismo diz, quem fez o mal, pagará pelo mal. Por isso não inveje o homem mau. Não inveje, tenha dó dele. Porque diga assim, ai meu Deus, se esse cara partir sem se arrepender. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando alguém parte daqui sem resolver sua culpa, seus erros, ainda com um escrito de dívida contra ele, um por um, o que ninguém viu, o que ninguém descobriu, o cadáver escondido dentro do armário, o que ninguém, a Bíblia fala que não há nada que está oculto que não vai ser revelado, nada. Por isso não fique indignado contra os pecadores, não fique indignado dizendo, por que a polícia não faz nada? Meu irmão, a polícia fazer o melhor que pode acontecer para ele. Porque se ele não for pego pela polícia, ele vai ser pego lá. Por quê? Porque Paulo diz, há vida depois da morte. Mas ao mesmo tempo, todo bem, tudo que nós tivermos feito, ainda que invisível, ainda que ninguém percebeu, está registrado no livro caixa do Senhor. A menor notinha, a menor oferta, o menor, está lá. E Paulo diz, portanto, se existe vida depois da morte, se há premiação e se há recompensa, se um traficante não vai chegar no céu igual um Billy Graham, mas imediatamente no momento que eu fecho os meus olhos, eu começo a perceber que como eu vivi foi decisivo. Então entenda o que Paulo está dizendo, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo diz, mantenha-se firme, é a primeira palavra dele. Mantenha-se firme, firme em quê? Irmão, firme em quê? Duro? Firme sem faltar um culto? Firme sem faltar um dia? Eu estou lá todo dia? Não é essa a ideia de firmeza. Mantenha-se firme na fé cristã. Mantenha-se firme em como você vive. Que nada abale você. Em que sentido? No sentido do que Cristo te ensinou. Não deixe o mundo te ensinar uma mentira. Fique firme no que você creu. Por quê? Porque o mundo inteiro está querendo o dia inteirinho dizer para você, bobagem. Bobagem servir a Deus. Bobagem servir a Deus. Vem aproveitar a vida. Venha viver como a gente viva. Venha buscar prazer. Vem comer, vem beber. A vida é só essa aqui. E sabe o que tem acontecido com muitos cristãos? Não são firmes e estão abalados. Por quê? Porque estão perdendo a visão. E estão, apesar de cristãos, vivendo como ateus. E eles estão dizendo, vou aproveitar a vida. Eu tenho que ter aquilo. Eu preciso daquilo outro. Porque estão perdendo de vista a eternidade. Coma, beba, divirta-se.
Esse não é o Evangelho. Sabe, querido, talvez você não saiba, mas eu entendo exatamente o que você passa. Sabe por quê? Com mais frequência do que você imagina, eu também sou tentado a fazer isso. Quantas vezes eu me pego querendo parar um pouco? Quantas vezes eu me pego querendo viver um pouco? Sabe, quantas vezes eu me pego com vontade de faltar, de não estar aqui, de estar no clube? Quantas vezes eu me pego vontade de ficar na cama mais um pouco? Porque eu tenho que acordar para orar 4 horas. Eu tenho que orar hoje 2 horas. E me dá vontade de falar, não, eu vou dormir, que vontade de ficar naquela cama. Sabe, que vontade de me entregar aos meus desejos, que vontade, sabe, de faltar aos compromissos. Parar de focar tanto minhas energias nos outros e focar em mim. Eu quero isso todo dia. Todo dia eu quero pensar em mim. Todo dia eu quero curtir um pouco. Todo dia eu sei que eu podia aproveitar. Eu não precisava estar aqui. Eu podia fazer tanta coisa. Eu podia ter aquilo, outro. Por que eu não penso em mim? Sempre que eu me pego assim, sabe? Eu volto para lembrar da minha prioridade. Tem uma obra do Senhor para mim. Tem uma obra do Senhor para mim e o meu tempo para executá-la está acabando. E quando eu abrir meus olhos, como a Bíblia diz, num piscar de olhos, é instantâneo, eu já verei a eternidade. Paulo, portanto, começa dizendo, fique firme e inabalável. Não perca de vista a realidade. Nós colocamos todo mês essa mesa para você se lembrar do Evangelho. Para você se lembrar que isso aqui não é uma reunião de entretenimento, aqui não é um show semanal, aqui não é um encontro de fortalecimento ou autoajuda, não é um momento de inspiração. Isso aqui é o nosso ponto de contato, isso aqui é a nossa cruz, isso aqui é a nossa referência. Nós somos cristãos, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, nós vamos morrer, vamos ressuscitar. Essa é a grande verdade. Não perca de vista essa realidade. Viva cada dia com a realidade da ressurreição a qualquer momento. Porque seu coração pode parar agora. E tem gente que não está firme e inabalável, porque sabe o quê? Está pensando assim, agora é tempo de estudar, agora é tempo de trabalhar. Um dia vai ser tempo de servir ao Senhor. Mentira! Isso é loucura. Eu tenho que viver todo dia como Jesus, como rei. Eu não posso coroá-lo no último dia da minha vida. E se ele é rei todo dia, eu sirvo todo dia. Se ele é Senhor todo dia, eu sou servo todo dia. Deus não vai aceitar você passar 10 anos da sua vida trabalhando para você e depois chegar lá e falar assim, agora eu quero te servir. Fala assim, onde você andou? Não tem mais lugar não. E muitos não vão achar mais lugar para servir ao Senhor e vão partir daqui de mãos vazias. A ressurreição dos mortos. A vida eterna. E esse versículo me lembra. E eu pergunto, você tem vivido todo dia com um sentimento de urgência em relação à vida sua hoje e à vida eterna? Você está alerta disso? Você vive com urgência da sua conexão e do seu ministério a Deus? Você tem ideia disso? Você ora com fervor pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos? Você entende a urgência da salvação deles? Como eu falei no começo, há um relógio que não para de avançar. E se você se deixou seduzir pela ideia de que no fim tudo vai dar certo, de que não há nada em jogo, nada está em jogo, eu só tenho que viver uma vidinha normal, eu só tenho que não fazer grandes besteiras. Irmão, você precisa acordar, o alarme do seu despertador tem que tocar e falar, é loucura, nós temos uma única vida, nosso propósito é servir a Deus. Você já passou quanto tempo sem servi-lo?
Igreja não é apenas um conjunto de pessoas que foram salvas por Deus através da fé de Jesus e pronto. Não, igreja é um conjunto de pessoas que foram salvos pela graça, através da fé, e que estão aqui para glorificá-lo, servindo a Deus todo dia de sua vida, enquanto viverem nesse mundo. Esse versículo me lembra disso. Mas esse versículo também define o maior desafio da minha vida. O grande desafio, ou o propósito da minha vida. Nem eu nem você estamos aqui por acaso. Paulo diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu estou aqui nessa terra para me dedicar inteiramente ao Senhor e à sua obra. Paulo não deixa margem de dúvida, ele não pergunta se for conveniente. Ele não diz se você gostar. Ele não diz se você puder fazer um pouquinho. Sabe a palavra que ele diz? Sempre. Sempre é quê? O todo tempo. Percebe as duas palavras que Paulo usa? Sempre e abundante. Irmão, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo sempre. Mesmo quando eu estiver em luto, sempre. Mesmo quando eu estiver doendo, sempre. Mesmo quando eu tiver Enem para fazer, sempre. Mesmo quando eu estiver debaixo de uma grande responsabilidade gerencial, sempre. Mesmo quando eu estiver saindo para o meu trabalho, sempre. E não só sempre um pouco, sempre abundante. Muito trabalho, muita dedicação. Todo dia, chova ou faça sol, aconteça o que acontecer. Para os de cabeça branca, mesmo que eu estiver envelhecendo, mesmo que o meu metabolismo não funcione mais, mesmo que os meus hormônios já estão desaparecendo e me deixando lento. Jovens, mesmo que os meus hormônios estejam querendo me levar a fazer o que não está na hora ainda de fazer, sempre. Mesmo que os planos de Deus não se alinham com o meu momento, porque agora é a hora do PhD e do mestrado, sempre. E abundante, muito, não um pouquinho. Deus diz, todo dia, cumpra o propósito de Deus com foco, com estratégia e com paixão. E se você acha que o apóstolo Paulo é um exagerado, muita gente diz, Paulo era um radical super zeloso. Dá uma olhada no que o próprio Jesus disse. João 9:4 ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, rapidamente, quando ninguém mais pode trabalhar. Quem falou isso? Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ainda é dia. Ainda podemos trabalhar. As trevas chegarão em breve, quando nós não poderemos mais trabalhar. O próprio Jesus disse, Lucas 10:2-4, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Sabe o que Jesus disse? Vão. Eu os estou enviando para lobos. Eu não estou te enviando para algo fácil. Eu não estou dizendo que você não vai ser atacado. Eu estou te enviando para o meio de lobos. É um trabalho difícil o cristianismo. É uma obra desafiadora. Mas vão, Jesus diz. Ainda que eles vão morder você, vão. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Por quê? Olha o que ele diz. Não saúdem ninguém pelo caminho. Nem cumprimente alguém enquanto você estiver andando por essa terra, para que alguém não te distraia. Seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Não leva bolsa para que o seu dinheiro não te distraia. Não leva posses para que suas posses não te sobrecarreguem. É obra do Senhor.
Por isso o povo de Israel saiu do Egito e Deus falou com ele: nada de casa, tenda. Porque quando a trombeta tocar para avançar para o próximo, eu não quero ver ninguém falando: construir minha casinha, vou não. Desmonta a tenda e vai. Há uma obra, irmãos. Ele diz: vão. João 15:8 ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Não pouco fruto, mas muito fruto. Não apenas lançar um punhado de semente em algum lugar, semeei um pouquinho, eu fiz uma oraçãozinha, joguei uma semente, eu dei uma Bíblia lá, eu dei um CD de música, quem sabe ali o Espírito Santo não fala, revela e tal, não, é produzir o fruto, produzir é regar, produzir outro, porque não é um só, é outro e outro, é trabalho, não é jogar semente, olha, não é que caiu aqui e deu. Assim que nós servimos a Deus, caiu aqui e deu. Ele diz: produzam muito fruto. A vida passa tão rápido, irmãos, portanto, eu quero dizer a você: abundem na obra do Senhor, sempre abundantes. Eu li num livro sobre o que Dallas Willard falou. Dallas Willard é autor de um dos livros que eu mais apreciei em toda a minha vida, Conspiração Divina, imperdível, maravilhoso. Um livrão desse tamanho, mas que me transformou minha maneira de pensar o mundo, a igreja, o nosso tempo. É considerado um gênio fora do comum, um autor de centenas de livros, professor, renomado pregador, morreu em 2013. Perguntaram para ele: o que te deixa mais para baixo na sua vida? De tudo, o que te deixa mais para baixo? Dallas, o que faz você ficar mais triste na vida? Sabe o que ele respondeu, querido? Ele não falou da violência do mundo, ele não falou da bomba que explodiu o prédio terrorista, ele não fala de um governo ruim. Ele fala: sabe o que me deixa de tudo nesse mundo mais para baixo? É ver seguidores de Jesus exigindo tantos incentivos e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. Esse homem de Deus, eu creio, expressando o coração de Deus, ele diz: de tudo que me deixa mais triste na vida, é ver alguém que foi salvo pelo Senhor, exigindo tanto incentivo e tanta adulação para fazer a obra de Deus. Ele diz: o que mais me dói é ver pastores tendo que suplicar para que pessoas compareçam. É ter que implorar para que eles realizem seus ministérios e usem seus dons. É ter que insistir para que um crente leia a Bíblia, ore um pouquinho, e ter que pedir dízimo. Ele diz: nunca deveria ser assim. E preste atenção no que Dallas Willard falou. Ele está com o Senhor hoje. Ele diz: a motivação de um seguidor de Cristo deveria vir de dentro. Quando eu vejo que nosso pessoal tem que passar a semana fazendo um videozinho para implorar você a prestar atenção e lembrar que vai ter uma conferência. Quando eu vejo o esforço do pastor Luiz tentando juntar 700 pessoas para fazer um summit espetacular. Parabéns, pastor, foi transformador para a minha vida. Quando eu penso que o líder de célula pergunta: o que eu vou ganhar com isso, para liderar uma célula? Quando um disse para mim: pastor, meu celular aumentou o gasto, a igreja não poderia me recompensar? Eu me lembro dele. E eu me falo, sabe, se nós entendêssemos a ressurreição, e se nós soubéssemos a recompensa que virá para os que servem a Deus, se nós entendêssemos o privilégio de eu gastar alguma coisa, de eu me sacrificar, irmãos, se o céu começar a falar seu nome dizendo: que dedicado à obra do Senhor, firme e inabalável. Irmão, se você entrar na lista prêmio do céu, não é um prêmio de uma vez, é uma eternidade em gozo.
como eu concordo com esse pastor. As pessoas que vivem, segundo 1 Coríntios 15, 58, não precisa de estímulo, não precisa de súplica, não precisa de insistência, não precisa de, estratégia de marketing. Nós podíamos gastar muito menos, nós gastamos dinheiro demais em convocações, perdemos tempo demais. Bastava a gente dizer, hoje eu serei abundante. Eu serei abundante e firme na obra do Senhor. É nisso que eu vou gastar a minha vida. Sabe, meus irmãos, num instante logo após a sua morte, quando você piscar o olho e ver o céu, quando você estiver diante do soberano Senhor, você vai compreender como nunca, plenamente. Você vai entender o mundo, você vai entender o propósito de Deus. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa, você será incrivelmente grato por ter abundado na obra do Senhor com a sua única vida que Ele te deu. Você ficará tão feliz por ter vivido para Ele que você regozijará a eternidade dizendo, ainda bem que eu ouvi o apóstolo Paulo, ainda bem que eu prestei atenção no meu pastor. Em terceiro lugar, esse verso que fala para nós que nós temos uma obra a fazer, que nós devemos ser abundantes nessa obra, ele diz o seguinte, e pode ficar tranquilo, pois vocês sabem que o Senhor é justo e é bom, e no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pessoal do louvor, podem saber, não precisa levantar não, olha lá, está vendo? Prontos para servir, olha. Ô, gente, dá um aplauso para essa turma, dá? Eu nem chamei. Não, eu estou falando o seguinte, ninguém vê o que eles fazem. Ninguém vê o que o Rafael faz, nem lá em cima como é que é complicado passar tudo ali. Ninguém vê aquele que está cuidando do seu filho, ou que está ali aguentando o bebê chorando. Ou quem está aqui agora orando por nós atrás. Mas a Bíblia diz assim, não há nada que tenham feito por mim, que eu não vá marcar. Líder de célula, você que convidou uma pessoa, você que ganhou uma pessoa para Cristo, Deus sabe que Ele converteu por você. Alguém pegou depois, levou a ficha, cuidou, mas Deus sabe, foi você que ganhou, foi seu testemunho. Mas Ele sabe também quando nada está escrito a seu respeito. Ele fica dia após dia, ano após ano, com uma ficha vazia, dizendo, nunca fez nada para mim. Eu fiz tudo por Ele, nunca fez nada para mim. Deus sabe a oferta que você deu, mesmo que ninguém nunca deu um tapinha nas suas costas, dizendo, você é um dos maiores contribuidores desta igreja. Mesmo não tendo uma placa, Deus sabe. Mesmo nunca terem plantado uma árvore com seu nome, ou levantado uma estátua, Deus está levantando uma premiação espetacular. Todo esforço que eu faço, irmãos, para levar adiante os propósitos de Deus neste mundo, nunca é inútil, nunca, nunca. Não importa se o que você fez é grande ou pequeno, visível ou invisível, o próprio Deus vê e aprecia, é louvor, é doce para Ele. Por isso o apóstolo Paulo fala conosco. Ele fala conosco, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganhará o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, os campeões olímpicos, se submetem a treinamentos rigorosos para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Sendo assim, não corro como quem não tem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que comparação Paulo faz? Se você entrar na corrida de Deus, corra para ganhar o prêmio. Não pare. E a minha pergunta para você, terminando, é, você está na corrida certa? Você está correndo, eu sei. Todos estamos. Todos nós estamos numa corrida. Você está na certa? Quando você terminar a linha de chegada, o que terá ganhado? Se o seu prêmio são bens materiais, está na corrida errada.
Se o seu prêmio é fama, você está na corrida errada. Vai murchar. Isso o seu vai desaparecer. O que você vai ganhar vai desaparecer. A única corrida certa é aquela que, ao correr, você receberá das mãos do Senhor uma coroa. Ela nunca sumirá. O que você ganhar aqui, ficará aqui. O que você ganhar eternamente, ficará eternamente. Seus melhores esforços, você está empenhando na corrida dos aplausos passageiros desta vida. Sua luta é pelo prêmio da humanidade ou de Deus. Então o texto fala que há uma obra para nós fazermos. Que fazer esta obra tem que ser sempre e abundante. E não se preocupe, porque Ele te recompensará. Mas só que a maioria das pessoas dizem assim: pastor, tudo bem, eu quero servir a Deus, mas eu não sei como, eu não sou capacitado. Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos é o poder disponível para eu receber e realizar a obra do Senhor. Deus dará o poder. Quem Ele chama para a obra, Ele capacita. Então, a própria ressurreição, que é o alvo, é também o início, é o poder. Outros dizem para mim: pastor, tudo bem, eu quero servir a Deus, eu entendo que isso é importante, eu sei que Deus vai ver, e eu acredito que se eu começar vai ter poder, mas eu não sei o que fazer. É por isso que essa igreja tem um plano simples, onde todos nós podemos realizar a verdadeira obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Ele diz: eu vim buscar e salvar o que está perdido. E nós temos hoje aqui 1000 e tantas células, para você servir a Deus toda semana, sempre, orando na segunda, fazendo um discipulado na terça, indo para a escola na quarta, todo sempre, sempre, sempre. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Você não entende que ir para trabalhar é a sua obra? Porque lá está o seu colega. Ele não virá aqui não, ele está lá. Mas você não pode só trabalhar. Você está lá trabalhando e está orando por ele. Oh Deus, oh Senhor. Aí não repara se de repente um e-mail for para o seu chefe: oh Deus, oh Senhor. Porque você estava orando. Você está orando. E você está almoçando com ele. Você vai só comer. Você não vai contar o que aconteceu domingo, o louvor que você cantou, a resposta da oração. Você não vai falar do arrepio quando você entrou na sua célula, da palavra, o bom pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Ah, você está assim porque você está sem pastor. Mas eu posso ter um? Pode, vem na minha célula. Sabe por que você trabalha? Não, pastor, eu não posso servir a Deus porque eu trabalho. Trabalhar é o lugar de servir a Deus. É o tempo todo. Ah, pastor, eu tenho que ficar em casa cuidando de neném. Maravilha, é o seu tempo de intercessão. Você se levanta como uma adoradora, levanta a mão com o neném e intercede pela cidade. Qualquer momento é hora de servir ao Senhor. E ao participarmos dessa mesa, e ao virmos para ela, onde nós lembramos do Evangelho, onde tantas pessoas vieram como membros da nossa igreja hoje, você que está aqui precisa se lembrar que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Sirvam ao Senhor com abundância. Uma igreja tem que ser trabalhosa, irmão. A igreja que acomoda os membros está fora do verdadeiro evangelho. A igreja tem que te chamar o tempo todo. Esse é o papel dos líderes, de plantar uma visão. E a nossa visão é multiplicar células todo dia. Uma nova célula é o seu novo campo missionário. Meu querido, quando nós estamos chamando você para vir no Povos e Línguas agora, no Todos os Povos Te Louvem, é porque esta igreja vai mandar missionário para muito lugar. E você participará disso. Quando nós estamos falando para você pagar R$40 pelo show da noite, é porque esses R$40 vão te dar a assinatura da revista que você não está assinando. Então você já vai ganhar ela compulsoriamente, só entra no show quem pagar. Mas ao pagar, você vai ganhar a assinatura de uma revista que vai te chamar a servir a Deus.
E ao participar daquelas palestras, você verá, e Deus dará uma palavra de capacitação e ânimo para você continuar servindo a Deus. Eu não consigo, o poder de Deus virá. E ao tomarmos da ceia, que fala da aliança, a Bíblia diz que a ceia fala do penoso trabalho de Deus, a obra do Senhor. Ele diz, eu trabalho e meu Pai trabalha. Deus não está sentado à toa, Deus está trabalhando pela sua salvação. Você não sabe o esforço que Deus fez para trazer você aqui. E o esforço que Ele faz para te proteger, para te manter firme e inabalável. Você não entende os caminhos de graça sobre a sua vida. Deus trabalha para consertar o mundo estragado. Ele é um trabalhador e Ele espera que seus filhos trabalhem. Esse trabalho, esta mesa, fala da obra do Senhor. A Bíblia fala que Ele foi moído. Moído. Sabe quando a gente chega do trabalho dizendo, não, estou moído. Ele foi moído no seu trabalho de salvação. Ele nos deu exemplo. Ele serviu o Pai até a última gota do sangue dele. Ele morreu. Ele morreu. E ele não trabalhou em vão, como Paulo não morreu em vão. Como Pedro não morreu em vão. Como nenhum dos mártires morreu em vão. Porque o Evangelho se espalhou pela terra inteira. Mas ainda há hoje 5 bilhões de pessoas nesse planeta que nunca ouviram falar de Jesus. E ao tomarmos da ceia, nós não só reafirmamos que somos cristãos, mas também reafirmamos que temos uma obra cristã para fazer. Eu convido, por gentileza, os diáconos da igreja, os que preparam as mesas para nós todo dia servindo ao Senhor na obra. Quero chamar o Menem, quero chamar a Sônia, eu quero chamar o Maurão, quero chamar todos, venham nos ajudar. Quero chamar os coordenadores, quero chamar os supervisores, para nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero convidar todos os que são convertidos, batizados, já são da mesa dos discípulos a participarem da ceia, a tomarem o pão, o cálice com toda a liberdade. Você que já entregou sua vida a Cristo. Nós vamos distribuir os elementos pelo salão. Nós vamos... Os irmãos podem distribuir os elementos? Pode ir. E você que vai tomar da ceia, pegue o pedaço de pão, pegue o cálice e espere. Aguarde. Nós vamos tomar todos juntos, tá bom? E esse é o momento mais lindo da gente poder celebrar a mesa do Senhor juntos. Sobre a terra e céus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Só
Continue adorando ao Senhor, preparando-se para o momento em que nós vamos tomar a ceia. Enquanto vamos terminando a distribuição, quem ainda não recebeu, só para nos orientar, qual ala que ainda não recebeu? Aqui, ó, só esse meio aqui. Aliás, é todo o meio, né? Então precisa de subir gente lá. Tem que subir, por gentileza. Corre lá. Quero chamar o bispo Miguel Show aqui, por gentileza. Enquanto nós vamos distribuindo ali para os que estão em cima. O Bira vai chegar. Corre, Bira, para o meio. Você que não recebeu, faz sinal aí. Briga pelo seu pão e seu cálice. Vem cá, bispo. Esse é Miguel Show, amigo, uma bênção. Eu vou pedir a ele que nos sirva, né, o cálice, o pão. A gente poder orar junto com ele, poder tomar junto com ele da comunhão. Que ele nos conduza nesse momento de igreja, de família, nesse momento de ceia. Se você já recebeu os elementos e vai participar, você fique de pé no seu lugar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, partiu e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Assim fazemos agora. Obrigado, Senhor, pelo pão que representa aqui o teu corpo partido, imolado pelas nossas vidas. E pelo mundo todo, pedimos que tu nos ajudes a entender essa obra e passá-la adiante. Amém. E depois da ceia, o Senhor tomou o cálice e também distribuiu com os seus discípulos, dizendo: bebam todos desse, isso é o cálice do meu sangue, da nova aliança, derramada por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Beba do cálice da memória do sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela saudável memória do teu sangue derramado naquela cruz por cada um de nós. Pedimos que essa memória nunca se afaste do nosso coração, para que o fervor pela tua obra nunca abandone o nosso coração, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre cada um de nós nessa manhã, hoje e eternamente. Amém. Amém.